Hello, seja super bem-vinda a mais esse vídeo de aquecimento, de pré-abertura do meu curso Consultório Inteligente, um curso de marketing de experiência para dentistas, aonde eu ensino todos os segredos para que você consiga fidelizar os seus pacientes e com isso atrair muitos mais pacientes. Eu me chamo Fernanda Lima Dantas, sou mentora profissional, estrategista em experiência do paciente e ao longo dos últimos 12 anos da minha vida tive consultório odontológico próprio em atendimento particular, que foi o meu laboratório para te ensinar tudo o que ensino hoje às mais de 500 alunas que confiaram em mim para aprender uma maneira diferente de se diferenciar no mercado, de atrair mais pacientes, de conseguir fazer aquelas pessoas que vêm uma primeira vez realmente fidelizar no serviço. Então, se você deseja isso, se você é uma profissional que já tem um tempinho de estrada, que já viu diversas técnicas, diversas formas de fazer marketing e não se identificou com uma delas, escuta o que eu tenho a te dizer hoje. Hoje a gente vai trabalhar um tema que é parte de uma sequência. Então é importante, caso você não tenha visto o vídeo anterior a esse, volte, e assista, que é o como fidelizar pacientes em qualquer consultório. Nesse primeiro vídeo, a gente conversou sobre o pilar da postura. Então já vou abrir aqui, não sei se você lembra, mas se não lembra, a gente vai relembrar neste momento. Existem 3 pilares quando a gente fala sobre confiança. Então, o que é o paciente fiel? O paciente fiel é aquele que confia, é aquele que você fala e ele acredita, e ele segue a tua orientação, e ele segue aquilo que você está sugerindo, porque ele confia na tua opinião profissional. Mas para a gente conseguir chegar no resultado, que é o paciente confiar em você, a gente precisa entender o que é que desperta confiança. O primeiro pilar, foi o que a gente conversou no vídeo passado, foi a postura com você mesma, com a tua autoimagem, com o teu ambiente. E hoje a gente vai para o segundo pilar, que é o profissionalismo. Então, no dia de hoje, nós vamos conversar sobre, de uma maneira muito prática, tá? A tudo que eu ensino, inclusive a teoria, ela é voltada à prática. Então, não adianta nada você ficar me ouvindo falar aqui e não aplicar, não praticar aquilo que eu tô te ensinando aqui de graça, tá? Então, por favor, faça um favor para você mesmo, para que você entenda se o marketing de experiência é para você ou não. Você precisa aplicar, porque nada, nenhuma outra técnica vai funcionar sem que você se dedique na aplicação. Então, tiveram algumas pessoas que me falaram, me mostraram como foram as suas ações do Dia da Mulher, que os pacientes estavam repostando, que as pessoas estavam agradecendo. Gente que nunca tinha feito nenhuma ação, teve a experiência de ser guiado por mim, naquele primeiro vídeo que eu fiz. Então, achei muito legal, que bom. E se você já teve resultado com uma única ação, algo tão simples, imagina se você aprender de fato a ordem, a estratégia que existe por trás e consiga, replicar em outros momentos do ano, ao longo do ano inteiro, para movimentar teu consultório. Se isso faz sentido para você, continua aqui comigo. Já vou te falar um negócio, curte logo o vídeo para tu não esquecer. Sabe o que está acontecendo? Eu tenho bastante visualização neste canal, mas as pessoas não estão curtindo. Isso significa, importa pra gente que é produtor aqui do outro lado. Por quê? Porque você está mostrando para a plataforma que conteúdo como esse aqui faz sentido para você. E aí você vai ter acesso sempre que eu fizer um novo vídeo. Então não esquece de curtir, de se inscrever nesse canal. E essa série não é uma série que eu pretenda deixar aqui aberta. Depois, que a gente abrir a 11ª turma, eu vou tirar esses vídeos lá e deixar disponível só lá no Consultório Inteligente. Então aproveita para assistir, não deixa para assistir depois, porque pode ser que não esteja mais disponível aqui para você, tá bom? Vamos nós! Então é o seguinte, hoje a gente vai conversar sobre o pilar do profissionalismo e para isso eu preparei um material super rico. Se você é minha VIP, faz parte da lista VIP de espera do Consultório Inteligente, você vai receber esse material no seu WhatsApp, tá? Eu vou mandar. Como tenho feito nas aulas anteriores, toda aula teve um material específico, quem tá lá no grupo tem acesso ao material em PDF. Vou mandar essa lá também, tá bom? Então, já vou abrir, vou ficar um pouquinho menor agora e vamos trocar aqui a tela para você ver. Muito bem, preparei um material
e eu preciso que você se concentre nesse momento para entender os conceitos que eu vou te passar aqui. Vou te passar conceitos avançados, tá? Entendendo que você já fez uma ação do Dia da Mulher, você já entendeu que, ei, peraí, eu quero aprender mais sobre esse tal desse marketing de experiência. Você vai precisar ter uma base para a gente chegar lá no consultório inteligente e construir em cima disso. Tá? É tão por isso que eu estou aqui disponibilizando o meu tempo para te ensinar conceitos avançados, mas você precisa se concentrar para conseguir entender tudo que eu vou te passar, tudo bem? Muito bem, então eu quero que você observe esta imagem e perceba que, de um lado, né, essa pessoinha aqui do outro lado, do teu lado esquerdo, que ela está mais próxima da palavra atrair, ela está entrando na sua jornada. Então, essa pessoa, ela nunca te viu na vida. É uma pessoa que estava aleatória e foi atraída por algo que você postou, por algo que alguém falou de você. Ela estava passando na rua e viu o teu nome na fachada. Então, essa pessoa foi atraída por algo que você fez, ou algum paciente seu fez, alguma indicação, enfim, ela foi atraída de alguma maneira para ver o teu trabalho. Cada um desses pontos que a gente vai passar aqui, entenda isso como uma jornada. O que é uma jornada? Uma jornada é todo passo a passo que o paciente cumpre até que ele chegue lá no final. Então, lá onde eu tenho jornada do paciente, onde ele vai ser um defensor da sua marca, a gente já vai conversar sobre isso, você vai entender melhor esses termos. Ele vai passar por cada uma dessas jornadas. Já parou para pensar que às vezes a pessoa tá lá no Instagram aleatória, ela nunca te viu na vida. Tem que ter algum estado, tem que ter alguma coisa, algum conteúdo interessante que aparece para ela, que faz ela te descobrir. Tem muita gente que pensa que atrair pacientes é como se fosse uma mágica. Você fica lá, espera o marketing da esperança, né? Você fica lá postando qualquer coisa e isso vai funcionar. E não é bem assim que funciona. Não é tudo que vai despertar desejo, que vai atrair a atenção das pessoas que estão por lá. Então, o primeiro passo dessa jornada, primeiro, inicial, né, daquele lead, daquele interessado, que aqui a gente vai entender lead e interessado como a mesma coisa. O que é um lead ou um interessado? É alguém que simplesmente se interessou, viu o teu perfil, viu alguma coisa a teu respeito, viu a tua fachada, mas isso não significa que ele é um paciente, né? Então, a gente vai chamar ele de interessado ou, como no universo do marketing, o pessoal chama de lead, aquela pessoa que entrou ali em contato de alguma maneira com o que você oferece. Bom, uma vez que você atraiu esta pessoa para mais próximo, ela vai precisar sentir algum tipo de conexão com o seu trabalho, com o procedimento que você realiza, com o resultado que você entrega. Ela vai ter que querer algo que você tem para que ela deseje se aproximar. Então, essa é a fase da conexão. Isso a gente faz também no consultório. Então, aqui eu estou falando sobre rede social, mas isso aqui também acontece dentro do consultório. A gente se conecta com as pessoas também. Mas eu quero que você, por uma questão didática, nesse momento, pense antes dela chegar ao consultório. Depois, então ela já começou a se conectar. Pense em você comigo, né? Um dia você não sabia quem era essa tal de Fernanda. Deixa eu ouvir o que ela tem a dizer aqui para mim. De repente, algum conteúdo que eu postei, alguma coisa que alguém te indicou, um conteúdo que alguém te enviou, e opa, isso atraiu o teu interesse de alguma maneira. Depois, algo te fez se conectar comigo. De repente, algo que eu falei, algo que alguma aluna minha falou, você se sentiu mais conectada. Peraí, eu quero saber mais, eu quero entender mais. E aí você despertou um desejo de estar mais próximo com base naquilo que eu fui te nutrindo. Então eu fui colocando conteúdo, estamos aqui nós, não é? Conversando de uma maneira mais íntima, num conteúdo mais longo, mais aprofundado. Então eu estou aqui nutrindo, estamos na etapa do nutrir. Logo depois, você de repente decidiu, não, marketing de experiência faz sentido para mim, eu quero ter essa mentora. Eu gostei da maneira que ela ensina, eu estou entendendo pela primeira vez na minha vida, como eu ouço muitas alunas falarem, o universo do marketing eu estou conseguindo entender, afinal, de uma maneira que não me desrespeita. Eu estou conseguindo falar do meu trabalho, do meu atendimento, do meu consultório, de uma maneira leve. Então, eu quero dar o próximo passo. Eu vou decidir fazer parte do consultório inteligente. Bom, isso aqui eu estou descrevendo uma jornada, né? Eu estou falando de você, mas ao mesmo tempo eu estou falando daquilo que você deveria fazer, se não faz. Então, entende que nesse ponto, se a gente está falando sobre rede social,
não ter conteúdo na rede social, ter um perfil abandonado, olha quantas etapas você está deixando de cumprir. Como é que as pessoas vão desejar se aproximar de você se ela chega no teu perfil e não tem um story sequer, não tem conteúdo há 2 meses? Aqui a gente falando de Instagram, mas, por exemplo, eu posso levar esse mesmo funil para outra área. Vamos dizer que você não tem um perfil cadastrado no Google. Ela colocou lá, dentista em Fortaleza, que é a minha cidade. Dentista em Fortaleza. Ela vai te encontrar? Você tem um bom perfil? Tá cheio de avaliação legal lá de ti? Ah, não. Quem que vai aparecer na frente? Entende? Então, não limite-se. No consultório inteligente, eu não ensino só sobre Instagram. Você vai aprender o básico sobre Instagram, mas o principal é entender que você precisa pulverizar o teu nome. As pessoas precisam ter mais canais para chegar até você, para que elas consigam passar por essas etapas de se sentirem conectadas, conhecerem os seus pacientes, saberem o que os seus pacientes estão falando do seu trabalho e não só o que você fala do seu trabalho, até elas decidirem agendar uma consulta. Então, só aqui a gente tem 4 passos, 4 etapas, 4 processos que precisam de ordem, precisam serem alimentados cada um desses processos. E eu nem passei para dentro do consultório ainda, tá vendo quanta coisa que a gente tem para fazer. E se você, por exemplo, nunca parou para pensar nisso, muitas vezes você fica com aquela sensação de, peraí, quer dizer que nesse tal de marketing de experiência eu vou ter que fazer conteúdo? Eu vou ter que... Mas eu não tô dando conta. E aí, eu quero te dizer que às vezes você não tá dando conta porque você tá perdendo muito tempo tentando fazer o conteúdo perfeito. Na imagem perfeita, no áudio perfeito, na sua aparência perfeita, sendo que você não tem essa experiência de... Nunca gravou o vídeo muitas vezes, e aí você já quer acertar no primeiro. Então, o que eu tô te mostrando aqui é que existem maneiras, não é só Instagram. Se eu fosse depender também só do Instagram, teria demorado muito mais. Então, obviamente, você precisa estar no Instagram? É lógico que precisa. É importante existir no Instagram? Importantíssimo, mas não é tudo. Não é tudo. Por quê? Porque do outro lado, uma vez que esse interessado decide agendar uma consulta com você, aí a gente vai para outra fase, que é, aí sim, ele embarca na jornada do paciente. Aí sim, ele faz parte do seu rol de pacientes. Tem muita gente que acompanha, né, os pacientes que são marcados, os novos pacientes. E aí, depois disso, elas sempre estão atrás de um próximo novo paciente. E um novo paciente, e um novo paciente. E as pessoas entrando nessa jornada. E agora eu vou só te descrever rapidamente o que deveria acontecer, quais são os processos que devem acontecer para que esse paciente fidelize. Então, ele decide agendar uma consulta com você, ele decide embarcar com você, ele decide fazer parte do teu rol de pacientes uma primeira vez. De acordo com o que ele sentia ali naquela primeira consulta, então, ele vai agendar primeiro, depois ele vai comparecer ao teu consultório, né? A gente sabe muito bem que não é porque a pessoa agendou que ela comparece. Então, todos esses processos precisam ser acompanhados de perto por você que é a líder. Se eu te perguntar hoje, quantos contatos você teve no WhatsApp no mês passado? Desses contatos, quantos se tornaram teus pacientes? Quantos agendaram uma primeira consulta? Dessas primeiras consultas, quantos de fato foram à consulta? E com esses que não foram, cadê o contato com eles? Isso é processo, gente. Isso é tirar o teu consultório do amadorismo. O que é o amadorismo? É quando a gente não tem processo, quando a gente deixa a vida me levar. A gente não acompanha um dado, não acompanha um número. E essas pessoas vão se perdendo dentro dessa jornada. Para eu ter processo, eu preciso primeiro ter uma visão macro, entender que tá tudo isso aqui acontecendo ao mesmo tempo. Então, enquanto eu tenho um paciente embarcando comigo na primeira consulta, eu tenho um outro que tá aqui sendo atraído pelo meu conteúdo. Eu tenho outro que tá aqui, agendou, mas não veio. E aí, quando eu não tenho ordem nos meus processos, quando eu nunca parei para pensar sobre isso, quando eu nunca construí nada no meu consultório, em cima disso, o que é que acontece? As pessoas ficam soltas. Aí mas o fulano vai. Ah, não, mas a minha atendente cuida, a minha atendente ela sabe quando o paciente não foi, quando o paciente... E deixa na mão dos outros.
Nunca olhou um WhatsApp, meu Deus do céu, é a atendente que fala lá o que ela quer, na hora que ela quer. Já tive aluna que chegou pra mim quando a gente foi. Uma das primeiras coisas que a gente faz é, tá, vamos ver como é que tá esse agendamento. Não, mas eu não tenho controle do WhatsApp. Não, mas quem agenda é a secretária da clínica. Eu não tenho como eu ver. Como assim você não tem como ver? Então, gente, agendamento é uma coisa que a gente não pode delegar. Não é que não. Calma, calma. Não é que não pode delegar. Pode delegar. Mas não pode delargar. O que é delargar? Eu dizer, cuida aí que o filho é teu. Não, o filho é seu. Você é a líder desse consultório. É você que tem que dar conta. Você não vai ter que, uma vez que você tem processos alinhados. O que é um processo em cima do agendamento? É ter um script. A gente vai conversar melhor sobre isso mais na frente. Ter um script, por exemplo, para o WhatsApp. Quantas aqui tem? Quantas aqui tratam com profissionalismo esse processo? Isso é o que vai tirar o teu consultório do amadorismo. Isso é o que vai fazer os pacientes perceberem que, opa, peraí, olha que legal, isso aqui é profissa. Isso aqui eu gostei. Eu tinha esquecido mesmo de responder. Ó, a atendente da doutora já veio me chamar aqui. Verdade, eu tinha esquecido de responder, filha. Pode agendar, por favor. Quantas consultas você não marcaria a mais com um simples cuidado de retomar o contato, de não deixar as conversas morrerem, de entender o porquê que não está agendando, porquê que não foi, teve algum problema. Isso é o papel da líder. Isso um bom script também te ajuda pra caramba. Né? Então vamos continuar, a gente vai detalhar mais essa jornada toda, mas eu quero só que você primeiro tenha uma visão macro do processo. Então onde é que a gente estava? Ele decidiu marcar uma primeira consulta. Ok, marcou. Se ele teve uma série de sensações no teu consultório que foi positiva, percebeu que o teu processo é profissional, você é uma boa dentista, gostei dos resultados que ela me mostrou, eu quero ser paciente da doutora Mariana, eu quero ser paciente da doutora Juliana, eu quero que ela cuide da minha saúde bucal, eu quero que ela seja responsável por tratar aqui a minha beleza, eu desejo, eu quero dar o próximo passo. Então, o segundo passo depois de fazer uma primeira consulta é fechar um tratamento completo. E aí, dentro desse tema, obviamente a gente explora isso muito melhor no consultório inteligente, a gente vai passar por cada um deles, mas eu só quero que você entenda que, às vezes, o mais indicado para o paciente é, você é clínica e às vezes ele tem uma limpeza para fazer, por exemplo. Então, o tratamento completo para esse paciente é fazer a avaliação completa, fazer a profilaxia, a raspagem, que seja. Aqui, quando eu falo tratamento completo, tem muita gente que não entende isso muito bem. Assim, mas eu não vendi o tratamento completo para o paciente, não, ele só fez a limpeza. Mas tu fez a avaliação. Sua avaliação foi cobrada, logicamente. Olha aí, quem não cobra avaliação, olha a falta no processo, olha o gap no processo, né? A avaliação foi cobrada. A consulta inicial foi cobrada. Depois fez a limpeza, resolveu o problema dele. Pronto. Para aquele momento, era o que ele precisava. Isso é o tratamento completo. Tratamento completo não é a gente enganar, não é vender aquilo que a pessoa não precisa, que ela não tem a necessidade. Não tem nada a ver com isso. Esse processo aqui é um processo ético. É um processo que entrega aquilo que a pessoa precisa. Que a gente vende aquilo que ela realmente precisa fazer, aquilo que... E mesmo falando de coisas estéticas, de procedimentos estéticos, a gente vai vender coisas que as pessoas querem tratar. As pessoas veem que tem um problema. A gente vai dizer, olha, tá aqui, eu tenho uma solução para isso. Mas a gente não vai inventar nada, não vai mentir. Por isso que tem muita gente que tem aversão à venda na área da saúde. E se prejudica muito, porque muitos conceitos de venda são muito importantes e eu ensino um pouco sobre isso dentro do consultório inteligente. Alguns conceitos a gente precisa saber, tem que saber vender, tem que saber falar sobre o seu serviço. Tem que saber gerar desejo pelo que você faz. Porque senão você vai ver pessoas que nem são tão capacitadas assim tecnicamente quanto você. Nem ralaram tanto quanto você, nem investiram tanto em cursos, em teoria, em técnica, ganharem muito mais. Porque sabem vender, porque sabem empacotar aquele procedimento com uma boa experiência, né? E eu tô aqui para te ajudar nesse ponto,
tá? Mas se você é uma dessas que, ai, não gosta de vender, ai, tenho vergonha de falar o preço, a gente vai trabalhar isso lá no consultório inteligente. Então, em que fase estávamos? O paciente decidiu fechar o tratamento completo com você. Ótimo, perfeito. Acaba aí, Fernanda? Não acaba aí, não. Por quê? Porque esse paciente ele vai precisar retornar. Então, a gente tem a recorrência depois disso. Ele vai, que é a fase de expansão, é onde esse paciente, ele retorna para você primeiro e depois ele começa a te indicar. Então, cada uma dessas fases que a gente está falando aqui é uma fase diferente e necessita de ações diferentes executadas em ordem para que você tenha um processo que funcione, para que você seja vista como profissional na área, para que o teu processo tenha cheiro de profissionalismo, de coisa boa e se afaste do lugar do amadorismo. E por último, e não menos importante, na última fase, aquele paciente que começou a te indicar para um amigo, para outro, ele vira um defensor da tua marca. À medida que ele vai criando uma relação de mais confiança com você. Você já deve ter passado por isso. Vou falar de coisa prática, sabe? Sabe aquele paciente que você atende? Aí, de repente, no começo ele estava meio desconfiado contigo, aí você apresentou o tratamento, aí ele topou fazer, não, eu vou fazer, mas não vou fazer o clareamento, não. Aí, quando chega no final, ai, doutor, eu gostei tanto, não, vou querer sim, a gente pode fazer o clareamento? Você nota que você rompeu essa barreira da confiança. Dali a pouco, ele traz a esposa, que traz o filho, que traz a tia, que traz o sobrinho, daqui a pouco tu tá atendendo a família inteira. E por último, essa pessoa vira uma defensora da tua marca. É quando alguém, porventura, tá numa mesa e diz assim, ah, não gostei da doutora Mariana, não. Ele diz, que é isso? A doutora Mariana é maravilhosa. Não fala dela não, minha doutora. A pessoa vira um defensor. Todas as ações que tu faz no consultório, a pessoa a primeira faz questão de divulgar, de compartilhar. Um paciente que não te deve nada. Pelo contrário, né? Então, isso é ter defensores de marca. Então, o que eu quero dizer é que quando você aprende que essas fases existem e você aprende a conduzir as pessoas por cada uma dessas fases, a tua agenda ela multiplica de paciente. Sabe por quê? Porque você, por exemplo, fez um primeiro gasto lá na fase inicial da atração, lá no comecinho. Vamos lá na imagem comigo. Lá na fase inicial da atração, você fez um investimento, você investiu ali R$30, 50, R$100 num tráfego no Instagram, por exemplo, para aparecer para as pessoas certas na tua cidade, teu público. E aí, esse paciente, ele te trouxe mais 2, mais 3, mais 5, e tu não fez um novo investimento, entende? Então, tu dilui aquele custo de aquisição por cliente, né? No marketing a gente chama isso de CAC ou CAC, você vai ver escrito assim, que é o custo de aquisição por cada cliente ou paciente, no nosso caso. E esse custo ele se dilui porque numa indicação tu não pagou mais nada para aquele paciente vir, entende? Tu apenas continuou servindo o teu melhor. E o que é o teu melhor? São esses processos, em cada fase dessa a gente vai ter ações. Eu peguei aqui como exemplo, para a nossa aula não ficar muito demorada, eu peguei aqui como exemplo apenas uma dessas fases, que é uma das que eu considero mais importantes, que é a primeira consulta. Para você entender a riqueza da complexidade desses processos que acontecem dentro do consultório. Se é a primeira vez que você está vendo isso, provavelmente a tua cabeça deve estar assim, ó, fervendo aí do outro lado. Gente, Fernanda, é mesmo. Acontece tudo isso ao mesmo tempo. Como é que eu vou dar conta disso? Calma. Vamos um pouquinho mais para frente. Então, aqui eu trouxe apenas a primeira fase. A gente vai estudar aqui juntas. Eu falei que hoje tu ia precisar de papel e caneta, né? A gente vai estudar aqui juntas essa primeira fase, que é o embarcar, que é quando ele começa a fazer parte do teu rol de pacientes, da tua base de pacientes. Apenas essa fase, para que você entenda como é que isso aqui funciona na prática. Então, apenas nessa fase de marcar uma primeira consulta e chegar, né, ter o primeiro encontro com você, estar diante de você enquanto profissional, a gente tem aqui 4 fases. E vamos ver aqui se você, de repente, está falhando em alguma delas.
Eu vou falar sobre alguns processos aqui e você pode ir investigando o seu próprio processo hoje aí do outro lado. Se ele está mais para o lado amador ou se ele está mais para o lado profissional. O lado amador, ou seja, quando eu estou lidando com os meus processos com amadorismo, gera gaps na minha experiência, gera quebra. O paciente muda o humor dele por causa daquilo ali que está acontecendo, que é uma falha no meu processo. Que gaps são esses, Fernanda? Me explica isso melhor. Vamos falar da primeira fase? Então, você está vendo o bonequinho aí, ele começou. Ah, legal, vou agendar uma consulta com a doutora Juliana. Ótimo. Entro em contato com o WhatsApp dela. Que delícia, que maravilha. Aí o que acontece? Lentidão. Mandou uma resposta 8h30 da manhã, foi respondido 3 dias depois. Exagerei, né? Mas será que acontece? Já aconteceu com você? De você querer agendar uma consulta com alguém, você mandar uma mensagem e a pessoa não responder? Uma falta de preparo, por exemplo, para a pessoa responder ali. Sim, mas como é que funciona a consulta? Eita, doutora, ela está perguntando aqui como é que funciona a consulta. É uma pergunta que tu recebe todo dia. Como é que a gente resolve isso? Escrevendo, você perde a paciência com o atendente, me dá que eu respondo. E aí ela não aprende, não treinou, não tem script. Isso é amadorismo no seu processo. Vamos falar de mais? Erros de português. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. Quem nunca? Deixou na mão da atendente, não colocou nenhum script, não fez nenhuma correção. Ou você mesma, de repente, que responde, errou no português. Olha, cada gap desse, dependendo do público, dependendo de como você atende, qual é, tem uma série de questões que a gente vai considerar, mas são gaps importantes. Não permita que o seu WhatsApp tenha uma comunicação infantil, cheia de emoji, amadora, com erro de português, sem vírgula, sem ponto, sem começar as frases com letra maiúscula, cheio de kkk. Às vezes o atendente está conversando com o paciente como se fosse uma amiga dela. Isso é amadorismo no teu processo, isso gera gap na tua experiência. Entende que é muito mais abrangente do que eu simplesmente, agora eu aprendi, eu conheci a Fernanda, eu aprendi, vou entregar esse brinde pro paciente, tá tudo certo na minha experiência. Olha aqui, eu entregando o brinde. E aí o paciente sai, quando ele vai reagendar, é o paciente que vai reagendar? Ou é você que tem o controle do seu processo? E ele já sai agendado no final? E o paciente não precisa se preocupar com isso. Uma semana depois, uma semana antes do próximo atendimento, daqui a 6 meses, ele está sendo lembrado. Porque isso é processo. E quando a gente não tem processo, as pessoas os pacientes começam a ter trabalho com o nosso serviço, quando eles têm que pensar muito, quando eles têm que se esforçar muito. Rita, sou eu que tenho que lembrar do agendamento. Eu aprendi uma dessas numa que um paciente me deu. Nunca vou esquecer, viu? O paciente disse assim, chegou pra mim e disse assim: sabe por que eu não vim, doutora? Dei um carãozinho nele, né? Falei assim, olha, você era pra ter voltado aqui com 6 meses, já vai fazer quase 1 ano, o que aconteceu, seu fulano? E aí o seu fulano disse assim, o que aconteceu, doutora? O que aconteceu é que no dentista que eu ia, eu não precisava eu marcar a consulta. Eu terminava a consulta e a próxima limpeza já ficava marcada. Eita, levei, mas aprendi, passo pra frente. Obrigada, paciente, porque aprendemos, não é? Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, quanto mais o paciente precisa se esforçar dentro do teu processo, pensar mesmo, ele que tem que ligar e tal, quanto mais fluido você deixa, fácil, sabe? É um atendimento rápido, é um atendimento objetivo, tem um script correto, não tem erro de português, não falta clareza nas informações. A pessoa pergunta uma coisa e a tua atendente responde outra. Se você me acompanha no Instagram, você já viu de vez em quando eu analiso nos atendimentos de WhatsApp e, meu Deus, quanto amadorismo. E aqui a gente só tá falando de uma etapa, a gente só tá falando do agendamento, o paciente chegou nem no consultório. Você já identificou algum erro na tua jornada? Algum gap?
Se você já identificou e a gente está falando de uma etapa, da primeira etapa. Imagina o que mais que vem pela frente. Então, agora, vamos dizer que o teu bonequinho, o teu paciente aqui não saiu nessa parte do agendamento. O que esses gaps fazem? Os gaps fazem os pacientes, né, os pretensos pacientes, porque ele não é nem paciente ainda, né, desistirem de agendar. E aí ele vai, ó, tchau, próximo dentista, próximo profissional. Essa aqui, amadora. Se ela não tá cuidando do processo dela, que dirá aqui dos meus dentes, não é? E aí, vamos dizer que não é esse o problema. Fernando, meu WhatsApp é, ó, redondo, responde rápido, bacana, o texto bem dividido, não tem negócio de textão, é claro, é ótimo, tô tranquilo, tirei 10 nessa parte. Vamos passar pra frente, então. Agora, o paciente chegou no teu consultório. Como é que tá o estacionamento pro carro dele? Ah, não tem estacionamento? Tá, mas você avisou para ele que não tinha estacionamento ou que tinha um estacionamento, mas era pago? Você explicou sobre isso? Como é que é a localização do teu consultório? Qual é a localização que você escolheu para o seu consultório? Tem localização que é ruim. Ruim de chegar, ruim de acesso, perigoso, tem muito trânsito para chegar. Prédio comercial, tem que subir não sei quantos andares porque não tem elevador. Vou dar um exemplo. Uma vez, uma pessoa veio falar comigo lá no Instagram e ela fazia prótese, trabalhava com muitos idosos, prótese total, tava com muita dificuldade no consultório. E aí eu comecei a conversar com ela para entender um pouco melhor. E em poucos minutos de conversa, olha o que eu descobri. Ela atendia num prédio que não tinha elevador, por isso que eu lembrei desse exemplo para trazer aqui, que não tinha elevador e era no segundo andar. E os pacientes dela todos idosos, para subir de escada, entende? Então, às vezes, tu escolheu uma localização ruim para o teu consultório. Tu não pensou na experiência. Isso também é experiência, isso também é processo. Eu explicar como é que esse meu paciente chega. Eu escolher um local bacana, seguro, que não é difícil de acessar. Vou dar outro exemplo. Esse foi de uma aluna que levou, que eu fui pessoalmente. Não vou dar nomes, ela vai saber quem é. Cheguei no consultório uma vez, e aí aqui em Fortaleza. E aí tinha o nome da clínica. Só que a pessoa que falou comigo no WhatsApp era a doutora fulana. O nome que estava no arrobinha lá do WhatsApp era a doutora fulana. O arroba do Instagram era a doutora fulana. Aí eu chego no endereço, olho e digo, ué, clínica tal? Eu não tinha ouvido falar da clínica, eu não sabia o nome da clínica. Eu sabia o nome dela. E aí eu achei que eu estava no lugar errado. Isso é um gap. Isso é um gap na experiência. Isso é um gap na experiência, porque naquele momento ali eu não tinha nenhuma identificação. Então, depois, né, aí eu conversei com ela, expliquei, ó, isso aqui é um gap. Tem que ter, ou tem o teu nome lá fora, ou você avisa na clínica tal, endereço direitinho, clínica tal. Manda o link do Google Maps. No Maps tem que estar lá a fachada da clínica, o nome da clínica, para que quando eu chego no teu consultório, eu não fique perdida. Isso é experiência, isso é processo. Pensar nisso antes do teu paciente deixa todo o teu processo mais profissional. Falta de sinalização. Então, o nome, que era isso que eu tava falando, né? E aí? Aqui eu só tô falando da chegada. Ele nem cruzou a porta de entrada ainda. Obviamente, aqui eu tô trazendo alguns pontos. Se a gente fosse debruçar sobre isso aqui, a gente vai encontrar muito mais. Mas eu só trouxe alguns pontos. Tô levantando a poeira aqui, né? Olhando embaixo dos tapetes. Para você ver se o seu processo está mais pro lado amador ou profissional, que é o intuito dessa minha aula, é você identificar como é que tá o teu processo aí hoje. Se tiver amador, né, vir pro lado profissional, porque se você quer que as pessoas tenham confiança em você, confiança no seu trabalho, paguem o justo pelo seu serviço, você vai precisar ter atenção a cada processo teu no consultório. Vamos para a recepção. Adoro. Vocês sabem, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu dou maior valor. Chego na recepção, fico assim, ó, olhando.
Inclusive, no nosso último rolê do álcool gel foi numa dessas, né? Foi o último exame que eu fui fazer. Então vamos lá, tempo de espera na recepção. Digamos que passou pelo agendamento, foi tranquilo, marcou consulta, teve confirmação, compareceu, chegou no consultório super tranquilo, chegou na recepção. Às vezes ele chega na recepção e tá diante de uma recepcionista que não foi treinada, que não é educada, que é grosseira, que tá fazendo tudo menos olhar no olho do paciente. Tá aqui, ó, do jeito que ela tá aqui, ó, no computador. Ela fica, paciente aqui conversando com ela. Não sei. Doutor, atende já. Não, imagina eu te dar aula assim. Não, então, eu não tô prestando atenção em você. Sua recepcionista tem que ser treinada a olhar no olho das pessoas, a recebê-las na porta, dependendo da estrutura que você tem, do tamanho da tua recepção. E aí, algum gap até agora? Eita, as recepcionistas estão nesse momento dizendo que é essa mentora, que ela tá atrapalhando meu trabalho aqui, não é não? Por quê? Porque faz parte do seu processo treinar o teu pessoal, a tua recepção, a tua SB, para que o processo aconteça como você, a tua experiência aconteça como você imaginou que ela deveria acontecer, né? Então, às vezes é uma recepção, inclusive esse tema da música que eu vou trazer agora, de não ter tá uma música no volume baixo e tudo mais, é uma música alta, uma TV aberta na recepção, uma falta de entretenimento, enfim. Sobre música especificamente, eu também já fiz um vídeo. Volta aqui um pouquinho depois que você vai ver o poder da música no consultório, um vídeo muito bacana, bem completo sobre esse tema. Mas o paciente incomoda. Isso é gap na experiência, tá? Excesso de paciente. Então, de repente, você não tem um cuidado de treinar a tua recepcionista para dizer, é um encaixe por dia, 2 encaixes. Eu não gosto muito de encaixe, eu sou a pessoa da rotina. Mas tem gente que gosta e tudo bem. A gente trabalha com o que tem. Mas às vezes não teve um treinamento. A recepcionista ela marca porque ela não sabe, ela não foi treinada. Então vai colocando na agenda da doutora, enquanto tiver, ela atende, ela quer ganhar dinheiro, né? Assim. Aí o paciente chega, a tua recepção tá lotada. Tem nem lugar para ele sentar. Terrível, um gap terrível na tua experiência. Como é que a doutora marcou tanto paciente a ponto de eu chegar aqui e não ter lugar para eu sentar? Eu não fico. Eu não fico. Pagando particular, não tenho pé do perigo de eu ficar. Por quê? Porque eu valorizo a experiência. Eu valorizo ser bem atendido. E para mim, ser bem atendida significa você precisa controlar e dominar o seu processo para que quando eu chegue, eu sou a paciente, eu quero ser bem cuidada nesse lugar. Você precisa olhar por mim. Se você não olhar por mim, quem é que vai olhar? Não é? Então, tempo de espera na recepção, excessivo, muita espera. O paciente chega, gente, as pessoas têm hora. Em pleno século XXI, não tem mais como estar atrasando. Também, espera nenhum. Às vezes tu tem uma recepção linda, mas às vezes tu não tem atendente, o paciente passa direto, não desfrutou nada da experiência da recepção, não esperou o batimento cardíaco dele baixar, porque ele vem cansado. Às vezes aqui em Fortaleza faz muito calor, por exemplo, cidades mais quentes. O tempo na recepção é importante, inclusive no consultório inteligente a gente tem um protocolo para o tempo de recepção. Você vai entender o que fazer para o teu paciente passar algum tempo lá, um tempo adequado, nem de mais nem de menos, mas adequado para ele se preparar, inclusive emocionalmente, para o primeiro encontro com você. A gente faz isso no consultório inteligente. Às vezes falta acolhimento. Às vezes a recepcionista, a SB, tá tão preocupada com outras coisas que um paciente que está chegando lá a primeira vez, lembre, ali, às vezes, é a primeira vez que o paciente está ali. A tua SB vai para lá todo dia, é o trabalho dela. Então, às vezes ela não indica mais, olha, pode sentar aqui, o senhor quer uma água. Não tem mais a gentileza, ela não foi treinada. Quem precisa dar esse treinamento, quem precisa se atentar a isso é o dentista. Não espere as pessoas chegarem prontas para você, elas não vão chegar. Não vão, simplesmente. É a gente que tem que assumir que a experiência do paciente precisa ser
criada para ele. Precisa ser seguido o processo para que você alcance esse resultado desejado, que é o paciente se sentir seguro com você. E faz parte dessa segurança a gentileza, o indicar o que fazer, o dar o próximo passo, o direcionamento, inclusive na recepção. O paciente está com dificuldade de chegar. Às vezes, dá uma orientação. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tenho uma mentorada que atende num prédio aqui, que eu já fui lá também, que é um prédio meio... Daqui foi não sei se um dos primeiros, mas até biometria, tem que fazer cadastro. Na primeira vez que eu fui lá, fiquei, ela deve ter consulta atrasando pra caramba. Olha, dito e feito. Vala, Fernanda, meus pacientes estão todos chegando atrasados. Por quê? Oxi! Você perde 10 minutos lá embaixo quando vai a primeira vez para fazer o cadastro, dependendo da hora que você chega, até mais. Então, você precisa avisar os pacientes, traga identidade, você vai precisar da sua identidade para fazer um cadastro lá embaixo. Esse cadastro dura em torno de 10 minutos, portanto, chegue tal horário para dar tempo de fazer o cadastro, não atrasar a sua consulta. Você tem que dar essa informação, não é esperar a pessoa chegar lá, fazer o paciente pensar, entende? Então, isso é experiência do paciente. Já pensou, senhora, o tanto de detalhe, o tanto de coisa que tu vai aprender comigo dentro do consultório inteligente? A gente passa por cada um desses tópicos. Então, vamos dizer que não, Fernanda, minha recepção, 10/10. O paciente fica lá, espera, tem uma espera gostosa, a minha postura com o meu ambiente é incrível, eu já tô naquela fase lá da frente de oferecer conforto, tenho água geladinha para o meu paciente tomar, um chá, um café, enfim, tranquilo. Vamos para a próxima fase, então. Passou ileso até aqui. Vamos ver, vamos embora. Finalmente, ele entrou, no consultório. Ele esteve diante de você. E aí, a gente tem uma série de possibilidades aqui que podem gerar gaps no teu atendimento. A falta de postura é uma delas. Entra aqui. Você tá toda, largada na cadeira. A questão da imagem pessoal, que eu não vou falar muito aqui, porque a gente já falou isso no vídeo anterior, bem detalhado. Não deu informação suficiente. Às vezes deu informação demais. Começou a mostrar agulha para o paciente. Paciente morrendo de medo de dentista. Não, mas olha, é uma agulhinha fininha, olha aqui, uma agulhinha. E aí você desperta medo. Às vezes você fala algo que afasta o paciente. Às vezes, você mesma cria uma percepção de valor baixa sobre o que você faz. Não, isso aí é fácil, seu fulano. Não, essa restauraçãozinha é tranquila, faça em 10 minutos. E aí a pessoa, é fácil. Então vai ser barato, porque tudo que é fácil, fácil é barato, Às vezes você mesmo cria, como a gente fala aqui, uma arapuca para você mesmo, com base no que você fala. Isso é falta de conhecimento em venda. Isso a gente também trabalha lá no consultório inteligente. Então, falta um plano de tratamento para o paciente. Tem muita gente que fala tratamento de boca. Às vezes, tratamentos que tem 2, 3, 4 fases. Não, mas primeiro você faz a restauração, aí depois a gente vai seguir fazendo mais essa restauração, depois mais o canal, depois mais isso, depois mais aquilo. E o paciente tá assim, na tua frente, sem entender absolutamente nada. Quando você tá na segunda etapa, ele tá tentando processar a primeira. Por quê? Porque ele não é dentista. Dentista é você. Então, ter ordem nas coisas. Olha, primeiro isso, seu tratamento vai ser feito em 4 fases. São 4 fases. Eu só vou descrever a primeira. É o que eu tô fazendo aqui contigo, mulher. Presta atenção. Isso aqui é uma aula de venda. Eu tô te fazendo a mesma coisa que tu vai aprender a fazer. Eu pego uma parte pequena. O processo é imenso, é gigante. Mas eu pego uma parte pequena e eu te mostro que, olha, você... Lembra que o senhor falou pra mim que não tava mais conseguindo mastigar aquela carninha do domingo da família? Pessoal da prótese aí. Então, essa prótese aqui, ela é fixa, ela é parafusada. Então, não vai ficar caindo que nem fica essa sua. Então, eu mostro o erro. Olha o que eu tô te fazendo aqui. Eu mostro o erro, mostro onde é que tá o problema e mostro, olha, aqui tá a solução. Então, isso, senhora, é venda, técnica de venda. E quem não atenta para essa fase do processo, aprender sim a vender aquilo que faz, a falar daquilo que faz, sem enganar ninguém. Porque vender é ajudar. Eu tenho uma solução para um problema que você tem hoje. E por isso eu não tenho vergonha alguma de te dizer que nós estamos
muito perto de abrir a próxima turma do consultório inteligente. Eu não tenho por que eu teria vergonha se eu sei o tanto que a tua vida vai melhorar, o tanto de paciente que tu vai conseguir a mais, o tanto que os teus pacientes vão agradecer por tu ter feito meu curso. E eu falo isso sem falsa modéstia. Você pode ir lá no meu Instagram e ver o resultado das minhas alunas, o que elas falam. Esses dias, o depoimento da Dandara disse, o pessoal me falava do consultório inteligente e é tudo isso mesmo. Eu falei, meu novo slogan, é tudo isso mesmo. Então, por que você teria vergonha de vender algo que vai ajudar o teu paciente? Né? Por que você só venderia tratamentos pontuais? Ai, doutora, eu quero fazer uma restauração. Aí você vai lá e faz a restauração. Sim, Charlie Chaplin. Nós não somos, não deveríamos ser essas máquinas de fazer procedimentos pontuais. Se hoje os teus pacientes só te buscam para procedimentos pontuais, é porque você criou também essa cultura, né? De ele chega e diz, eu quero fazer a restauração, você faz a restauração, aí ele encaminha outro paciente, aí o outro paciente chega querendo a restauração, aí você faz uma restauração. É um ciclo. Você nunca entregou um plano de tratamento, nunca teve dentro do teu processo, não é? Vai aprender a fazer plano de tratamento comigo também, fica tranquila, tá? Processos alinhados comunicam profissionalismo. É isso que você às vezes vai numa pessoa e se sente bem, se sente num profissional, sente que aquela pessoa cuidou da experiência para você, sente que, nossa, ele sabe o que tá fazendo. Papel timbrado, processo. Ah, eu sei, entendi. Então eu vou fazer isso primeiro, depois isso, depois isso. Eu entendi, eu compreendi. Você quer ter mais pacientes, ser uma boa vendedora daquilo que você faz? Aprenda a comunicar isso. E eu posso te ajudar com isso. Olha quantos processos a gente tem. Eu falei muito pouco aqui. Eu só comecei, a gente já está com quase 1 hora aí de aula. Agendamento, recepção do paciente, primeira consulta, apresentação de plano de tratamento, execução do tratamento. Porque não adianta de nada, como eu falei esses dias, não adianta de nada tu não ser boa no que tu faz. E eu tenho certeza que se você tá aqui, você tá quase 1 hora aqui comigo, não tem perigo. Provavelmente você deve ser como a grande maioria das minhas alunas, excelentes dentistas, mas que nunca se atentaram que existe mesmo esse tanto de processo. Nunca se atentaram para aprender como ser profissional em cada um deles. Então, entenda que não ter processos bem definidos comunica amadorismo e amadorismo desperta desconfiança. Vamos voltar aqui para mim. Esse material vai estar disponível para você. Eu espero de verdade que você tenha entendido a complexidade. Não é só chegar e atender. Isso acontece quando não é a gente que é responsável pela captação, pela fidelização. Às vezes você atende, por exemplo, em porcentagem no consultório do colega, é mais fácil, né? Porque você não tem que se preocupar com esse tanto de processo. Só que não é isso que vai trazer a liberdade que você quer. Não é isso que vai te permitir criar a rotina que você deseja viver. Cada um de nós tem uma visão. Deus colocou dentro do nosso coração. Cada um tem uma visão. A minha visão envolve muita liberdade. Eu não gosto de ninguém me dizendo, chefe, batendo ponto. Eu nunca gostei de ninguém. Eu que digo como é que vai ser o plano de tratamento, se metendo nas minhas coisas. E para isso, para essa liberdade de atuar como você gosta, no tempo que você gosta, eu já atendi em clínica popular onde as pessoas me apressavam. E eu não sou uma profissional que sabe fazer as coisas com pressa. Vide esta aula que nós já vamos em quase 1 hora. Tudo meu envolve, na medida que eu posso, muita qualidade. Eu não vou deixar de fazer se eu não tiver a condição perfeita. Mas eu vou fazer o meu melhor com a condição que eu tiver. E é isso que motiva a nossa comunidade. A gente faz o melhor na condição que a gente tem. E eu espero muito que você esteja pronta com a roupa de ir. O nosso dia 20 de março de 2024 está chegando. E eu quero muito te receber aqui do outro lado. Te ensinar o que aprendi. Cada um desses processos. Com leveza, do meu jeito.
que não é perfeito, está longe disso, mas que tem também muito processo, muito método. Ter feito uma formação nessa área, né, de ser mentora profissional, não sou mentora de boca, como tem muitos por aí que dizem assim, a partir de agora eu sou mentora, né? Eu aprendi um método, porque faz parte da minha personalidade. Isso é outra coisa que você vai aprendendo no consultório inteligente. Eu não sei fazer as minhas coisas sem método. Então, eu tenho um interesse genuíno em fazer você evoluir no consultório. Não à toa. Minhas alunas têm tanto resultado. Eu realmente me importo. É por isso que as minhas soluções não são baratas. Assim como o seu serviço também não deveria ser. Eu não espero. E você não vai me ver brigando para ser a mais barata. Espero que você também não esteja nessa seara. Meu curso Consultório Inteligente, hoje, abre raríssimas vezes ao ano. E menos até do que eu gostaria, porque você vai perceber que é uma solução muito completa. Inclusive, nessa turma, nós vamos ter uma novidade. Se você ficou aqui até o final e você pretende entrar nesse curso, eu já vou te contar em primeira mão. E eu quero te contar já uma novidade. Se você ficou até o final aqui, você vai perceber, vai receber em primeira mão. Para essa turma, eu vou fazer um pouquinho diferente a imersão. A imersão consulta de valor, que é quando eu te passo todos esses processos do começo até o final. Nessa turma, 11ª, vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer uma imersão híbrida, onde eu vou dividir todos esses processos. A cada semana a gente vai estar trabalhando um deles. Então, vai ter uma aula gravada para você assistir no tempo que der. Você vai começar a aplicar. Essa aula vai ser no formato de desafio. Então, você vai começar a aplicar no teu consultório, vai ter a semana para aplicar e na sexta-feira a gente se encontra lá no Meet. Eu, você e as senhoras da sua turma, porque a novidade também é que essa imersão vai ter um grupo próprio de alunas. Então, primeiro, você não vai entrar no Senhoras Club rapidinho assim. Você vai estar comigo num grupo menor, apenas com a sua turma, para que a gente faça a imersão. Então, você vai me acompanhar ao longo de 5 semanas, onde a gente vai dividir todos esses processos para que ao final dessas 5 semanas você já tenha implementado a maioria deles. É assim que você vai conseguir resultados nos primeiros 30, 45 dias no máximo, você já vai perceber como a rotina do teu consultório vai mudar, como os teus pacientes vão mudar o olhar sobre você, como você vai perceber as pessoas confiando mais no seu trabalho, no que você vende e, como consequência disso, pagando o preço justo, preço que realmente vale o teu atendimento. Hoje, eu queria muito ter mais vagas para ajudar mais pessoas, né? Hoje eu não consigo atender individualmente, por exemplo. A minha mentoria, para quem não é minha aluna, hoje custa R$10.000 e eu queria muito conseguir atender mais pessoas, ajudar mais pessoas com aquilo que sei. O consultório inteligente, ele é a minha forma de deixar acessível não é barato, você nunca vai me ver concorrendo para estar nesse lugar, minhas soluções não são baratas, mas é o que eu consigo para te entregar o meu melhor, entregar toda a minha solução gravada, todo para você ver as aulas todas no teu tempo. E para essa turma eu resolvi fazer essa imersão, ou seja, você vai ter praticamente uma mentoria em grupo durante 5 semanas, onde estará só você e as alunas da sua turma, e todas as semanas você vai encontrar comigo ao final da semana para a gente tirar dúvida, para trazer, construir mais em cima do tema da semana. Então, cada semana a gente vai trabalhar um tema diferente. Vai ter semana que a gente vai estar trabalhando o script do WhatsApp, outras que a gente vai estar trabalhando recepção, enfim. Então, a gente vai passar por todas essas fases para ajustar e garantir que ao final dessas 5 semanas a experiência do teu paciente vai ser outra com você. Eu espero de verdade que essa aula tenha sido útil para você, que você tenha entendido e esteja preparada aí com a roupa de dia 20. Tá chegando. Eu vou enviar o material todo dessa aula lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não tá na lista VIP, eu vou deixar o link aqui embaixo. Faça o favor de estar, porque é lá onde eu disponibilizo material de apoio para essas aulas. Espero muito te encontrar nas próximas aulas, lá dentro do Consultório Inteligente. E
Como prometido, né? Essa nossa série tá quase chegando ao fim. A gente ainda tem um tema, mas eu sempre gosto de saber se isso aqui tá fazendo sentido para você. Então, se identifica, fala comigo lá no Instagram, fala, Fê, gostei da aula, aprendi, vou dar esse próximo passo e quero que você traga o próximo assunto, que é como ajustar o teu preço a toda essa experiência que você entrega. Então, a gente já falou de postura, onde fazer os ajustes na tua postura para que você consiga de fato elevar o teu preço, não é isso que você quer no fim das contas, que você encontre pessoas que vão pagar o justo pelo seu serviço. No segundo passo, que foi o de hoje, você entendeu como profissionalizar todo o teu atendimento do consultório, e o último passo é o como que você vai fazer o ajuste no teu preço para que o teu preço também comunique a qualidade que tem o teu serviço e como ser teu paciente é muito bom, como você é diferenciada. Então, até o próximo vídeo. Eu te espero aqui do outro lado.